Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMinho. A proposta de orçamento do Estado para 2026 foi aprovada na Generalidade pela Assembleia da República em 28 de outubro. O processo continua agora com a discussão e votação na especialidade para aprovação final global, marcada para 27 de novembro. Entre as principais medidas estão a redução da taxa padrão do IRC, o sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial sofrerá alterações significativas, além do investimento na adoção de soluções de inteligência artificial. Para perceber o impacto destas e outras medidas no dia a dia das empresas, neste primeiro episódio do programa de novembro, recebemos Ramiro Brito, presidente da Associação Empresarial do Minho. Muito obrigado pela presença, Ramiro. Fazendo uma análise global para si, quais são os destaques positivos e negativos desta proposta do governo? Genericamente, este Orçamento de Estado tem inputs altamente positivos, ou pelo menos esperançosos para a economia portuguesa e, por natureza, também para as empresas portuguesas e, como é evidente, para as minhotas que estão naturalmente incluídas. Nós tivemos aqui eu costumo chamar-lhe e costumo dizer que isto é um orçamento de tendência, ou seja, as medidas que estão aqui previstas não terão um impacto substancial naquilo que é a forma e as dificuldades que as empresas enfrentam nos dias de hoje, mas têm pelo menos um caminho orientador daquilo que será a tendência, esperamos nós, do Governo nas medidas que for adotando, quer já na execução deste orçamento, quer em próximos orçamentos que venha a apresentar. Desde logo a redução do IFT, mas também a redução do IRS, ou seja, esta tendência de redução da carga fiscal em Portugal. Portugal tem uma carga fiscal absolutamente pornográfica. O Estado consome quase metade do rendimento direto dos trabalhadores, ainda consome outro tanto, ou uma parte significativa através de taxas, taxinhas e uma arquitetura fiscal absolutamente inteligível para qualquer cidadão comum e, portanto, nós não podemos e não poderíamos almejar um país próspero, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, se não houvesse aqui uma percepção e uma aceitação do Estado de que, de facto, tem que emagrecer, de facto, tem que caminhar para uma redução efetiva, proeminente e substancial da carga fiscal, quer sobre as empresas, quer sobre os trabalhadores. Vemos aqui uma tendência de caminhar nesse sentido, que nos parece altamente positivo. Naquilo que tem a ver com as empresas e naquilo que tem a ver com o investimento na economia, temos algumas medidas que também são interessantes, que são bons sinais. Não tenho a certeza da eficiência de todas elas, mas entendo o caminho. Há aqui um aumento do investimento público em infraestruturas, em transição energética e digitalização. Nós, de facto, temos que resolver no país alguns problemas que têm a ver e que afetam a economia, nomeadamente as questões de mobilidade. Ou seja, nós temos que permitir que num país, nós temos que usar a vantagem de sermos um país pequeno para o tornar um país de contratação global no território, ou seja, aproximar as cidades, aproximar os centros urbanos dos centros, daquilo que são os centros, ou os futuros centros habitacionais, portanto é permitir e estimular essa maior difusão de pessoas pelo território que possam, ainda assim, através de uma rede de transportes eficiente, ter acesso a locais de trabalho nos grandes centros, onde tradicionalmente se focam e se centram as grandes empresas. Nós temos efetivamente que crescer, as empresas têm que crescer, têm que ganhar dimensão e só assim será possível pagarmos melhores salários aos trabalhadores e com isto conseguir chegar também a estimular o próprio mercado interno e com isso tornarmos também mais competitivos. Gostava de realçar aqui as questões que têm a ver com o financiamento. Eu sou daquelas pessoas que defendem que o crescimento não pode ser alavancado apenas com o financiamento dos PRRs e da Europa, mas, como é evidente, isso é importante para um país da nossa dimensão. E aqui há pelo menos através do Ministério da Reforma do Estado, a tentação ou a tendência de tentar simplificar e agilizar estes processos,
para que o investimento chegue à economia em tempo útil. Nós andamos há décadas a perder o timing do investimento por excesso de burocracia, por ineficiência coletiva da administração pública e, portanto, é muito importante que entendamos que estes fundos que são disponibilizados para Portugal e que devem ser investidos na economia fazem sentido se o forem a tempo e horas e também com alguma ou com uma estratégia que seja consolidada por todos. Portanto, é com agrado que vemos aqui também esse sentido. Sim. Em relação à reforma do Estado em si, que era aquilo que nós que era a grande novidade deste governo, aí sim ainda vemos uma tendência ou uma intervenção muito ténue. Acredito, e não quero com isto desvalorizar, os esforços que seguramente o Ministério poderá estar a fazer e que não são refletidos diretamente no Orçamento de Estado ou que nem são assim tão públicos quanto nós esperaríamos para podermos opinar sobre eles. Mas gostava de deixar esta nota. Portugal precisa de uma reforma do Estado efetiva, agressiva, mas agressiva do ponto de vista construtivo. Ou seja, não é para destruir, é para construir. Mas tem que ter a agressividade de quem quer mudar as coisas e que não está satisfeito com o status quo. Nós hoje vivemos na indústria, no setor têxtil, uma situação em relação ao IVA sobre as exportações e do ciclo produtivo absolutamente imperdoável e inaceitável num Estado de Direito. Nós temos a autoridade tributária portuguesa a interpretar unilateralmente a lei de uma forma completamente absurda, de uma forma completamente diferente daquele que ela é interpretada nos outros países e está a tirar competitividade às empresas portuguesas nesta área e está a criar problemas de liquidez, de tesouraria que vão afetar os trabalhadores. Isto tem a ver com a reforma do Estado, com a forma quase desgovernada com que muitas vezes os setores da função pública funcionam como se fossem ilhas, numa visão completamente agressiva, e aí sim agressiva do ponto de vista hostil em relação aos contribuintes. Portanto, a mentalidade que nós vemos na autoridade tributária e na segurança social é uma autoridade coerciva, como se o papel deles fosse esmagar os contribuintes e, portanto, nós precisamos do oposto. Precisamos que sejam eficientes, obviamente, que se previna a evasão fiscal, que se previna e que se combata essa mesma evasão e que se garanta que todos contribuem, mas precisamos também de eficiência. E essa eficiência passa por serem capazes de dar informações pertinentes, corretas a tempo e horas, de prestar serviços que sejam rápidos e eficientes e não apenas estarem sentados em cima do seu balcão a aplicar multas e assim de forma quase indiscriminada. E, portanto, esta reforma do Estado, esta sim nós esperávamos que fosse mais evidente neste orçamento. Certo. Para além dessa área que o Ramiro já referiu, que esperava uma ousadia maior do governo, há algo que, na sua visão, merecia maior aprofundamento pelo governo? Olha, eu honestamente existem vários, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu percebo que na ação governativa as reformas e as transformações têm que ser feitas de uma forma equilibrada. E, portanto, eu reafirmaria isto. A reforma da administração pública, a reestruturação e a reforma fiscal são as prioridades absolutas. Não gostaria de tirar a atenção dessas. Entendo que há outras coisas que a seguir serão importantes, mas se não começarmos por aqui, o resto será incipiente. Manteria o foco nestas duas. Qual o impacto expectável na economia dessas medidas e se é possível que com essas medidas acrescidas de um investimento maior, como foi apresentado pelo governo em moradia, auxilie na resolução de alguns dos problemas que travam a economia portuguesa? Se essas medidas forem amplamente atingidas, existem, naturalmente, elas terão um efeito positivo, como eu estava a dizer, sobre a economia, e isso terá um reflexo interessante. Como é evidente, não podemos esquecer que a economia portuguesa está envolvida, faz parte de uma dinâmica mundial. Estamos expostos a dinâmicas que vêm do exterior e, portanto, podemos ter aqui alguns contratempos. No entanto, estas medidas podem ser, de facto, ou algumas destas medidas, podem ser, de facto, estruturais para a economia, podem ter um impacto altamente positivo, com a salvaguarda de que isto são medidas iniciais, ou seja, se não houver aqui uma consequência de prossecução da tendência,
elas vão acabar por ser completamente banais e não terem efeito nenhum. Portanto, vamos chamar a isto o início de um caminho que dita uma tendência de reforma do Estado. Mas é o início. Não podemos esperar que num primeiro orçamento desta natureza o impacto seja brutal e chegamos ao fim do ano de 2026 e não temos uma diferença substancial. Agora, isto tem que se começar por algum lado. Isto é o início de um caminho que esperamos que seja continuado, seja porque o governo for, no futuro, porque isto não tem a ver com uma questão de direita ou de esquerda. Isto é uma questão daquilo que o partido, que o país precisa e do que a economia necessita. Sim. Para que sobreviva primeiro e depois para crescer. Com a aprovação da generalidade do Orçamento do Estado, agora prosseguimos para uma parte de discussão e votação da especialidade. Qual o papel da AEMINHO e das associações empresariais junto ao governo e às forças políticas para tentar melhorar ainda mais este documento? A Associação Empresarial do Minho, desde o início, sempre se mostrou disponível, aberta para sugerir, ouvir, ser um ponto de encontro, estabelecer pontos para sugerir. A vantagem das associações é que elas vivem a economia real junto das empresas, no seu dia-a-dia. Ou seja, como é evidente, quem está a governar tem uma distância significativa em relação àquilo que é o terreno, que é a realidade, e as associações empresariais, nomeadamente a AEMINHO, é uma associação que vive todos os dias a realidade. Ainda por cima, no nosso caso, somos uma ação multissetorial, ou seja, abrangemos todas as áreas da economia. Nós temos uma percepção muito realista, muito terra a terra daquilo que acontece nas empresas todos os dias. E, portanto, o nosso aporte é sempre nesse sentido. É sermos o portador do feedback e da experiência e dos anseios dos empresários, tentar também sugerir ao Governo medidas que possam ajudar a resolver questões específicas das empresas na nossa região, e com isso as nossas empresas não são diferentes das empresas do país, aliás, muitas delas são exemplo para o resto das empresas do país, e sermos sempre acima de tudo este ponto de encontro que entende o lado e a dificuldade que é governar, mas que também entende a dificuldade que é gerir uma empresa e tentar aqui criar um ponto de encontro, um ponto de entendimento para que todos juntos possamos fazer aquilo que no fim do dia importa, que é tornar as empresas mais fortes, dotá-las de mais capacidade para pagarem melhores salários e com isto termos o impacto social que nós esperamos, enfim, a evolução socioeconómica também no país. E para falar sobre um tema específico, o governo referiu na proposta que vai reforçar os mecanismos disponíveis com atenção especial às necessidades das micro, pequenas e médias empresas e startups. Como a proposta que estipula um prazo máximo para decisão nas candidaturas do Portugal 2030 em 30 dias, pode auxiliar na execução destes fundos? A execução dos fundos é estrutural, o timing na execução dos fundos é estrutural e historicamente Portugal tem perdido esse timing. Esta medida parece uma medida extremamente positiva, porque, como é evidente, qualquer plano de investimento, seja de uma startup, seja de uma PME ou de uma microempresa, tem como horizonte, ele é projetado no tempo e os negócios fazem sentido num determinado tempo também, num determinado horizonte temporal. E, portanto, muitas vezes em Portugal o que acontece e o que acontecia é que a disponibilização desses mecanismos, ainda que viesse positiva, vinha tão tardiamente que os inviabilizava. Portanto, eu acho que a medida é altamente positiva. Confesso que estou expectante em relação à concretização da mesma. A experiência diz-me que isto é sempre extremamente complicado, precisamente pelo que falei antes, por causa do peso e da entropia natural que existe na administração pública, mas tenho a esperança, como é evidente, que o Governo, ao ter colocado esta medida, é porque encontrou um sistema, e ele existirá certamente, para tornar isto muito mais flexível. Agora, nós precisamos que isto depois seja uma realidade. Nós já tivemos medidas idênticas a estas no passado, porque depois não há uma consequência, não é? Ou seja, ok, aquilo tem que ser, a sessão tem que ser em 30 dias, e se não sair, o que é que as empresas podem fazer? Portanto, vamos esperar que isto de facto funcione, porque mais importante do que sermos punitivos em relação à ineficiência é garantirmos que ela não acontece. Isso é que verdadeiramente interessa às empresas. Portanto, espero que sim, acho que é uma excelente medida. O timing, mais uma vez, nos investimentos é estrutural. O timing pode determinar a viabilidade ou a inviabilidade de um projeto e, portanto, faz todo sentido
que medidas como estas sejam incorporadas no orçamento. Tá certo, então, Ramiro, agradeço a sua presença hoje aqui nesse episódio do Negócios à Lupa. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Ficam aqui as contribuições do presidente da AEMINHO para o debate do orçamento do Estado para 2026. Na próxima semana, há mais Negócios à Lupa, pelas 11h40 e 3h30 da tarde, na antena da Universitária. Este e outros episódios podem ser escutados em ru.pt. Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.